Bom, pessoal, a gente está indo aqui para o último podcast do dia e a gente vai falar um pouquinho de IA e Brand Safety, tá? Brand Safety é um assunto super aí em trend, a gente está falando todo ano sobre Brand Safety, só que agora a gente vai trazer uma pitadinha a mais, né? Aquela cerejinha no bolo para falar de inteligência artificial, que é um tema que aí nos últimos 2 anos vem trazendo várias oportunidades, e aí a gente vai mesclar esses dois assuntos. E para falar desse tema, a gente trouxe dois feras aqui no mercado que entendem muito sobre o assunto, dessas letrinhas, de todas essas conexões que a gente precisa ter dessa parte de tecnologia. Aproveitando que a gente está aqui no EdTech do IAB, que é um dos maiores eventos hoje para falar desse tema. Tá aí. Vamos começar, gente? Vocês querem se apresentar primeiro, por favor? Claro, obrigado, Bruno, obrigado pelo convite, obrigado pela Webidia. Muito bom estar aqui, muito prazer. Meu nome é Edivaldo Silva, eu sou diretor Latinoamérica da Zephyr, que é uma empresa que é totalmente dedicada à verificação e otimização de brand safety, brand suitability, viewability, insights nas maiores redes sociais. Então, acho que é um tema muito importante para quem compra mídia, para quem usa, né, o TikTok, Meta, YouTube, que é a questão da segurança e da eficiência. Então é isso que eu faço. Muito obrigado. Prazer, José Luiz de Gênova, sou diretor para América Latina também, só que na Taboola. Taboola é a maior plataforma de recomendações de conteúdo do mundo. A gente atua no Open Web, então todo esse tema de brand safety, brand suitability é muito importante para a gente, porque obviamente ao nos inserirmos em páginas de conteúdo, a gente tem que garantir que o ambiente que os nossos clientes, nossos anunciantes participam sejam mais protegidos e seguros possível. Então, é um prazer estar aqui com você, Bruno, Valdo, muito bom, obrigado aí pela oportunidade. Boa, valeu, gente, obrigado também por vocês terem aceitado o nosso convite. E como a gente estava comentando, a gente vai falar de IA e de Brand Safety, né? E aí, aqui para a gente dar um pouquinho de contexto, né? Quando a gente está falando bastante de Brand Safety, a gente não está só falando de proteger a marca no final do dia, né? A gente está falando de combate à fraude, a gente está falando do respeito ali da privacidade, de questões de identidade do usuário e tudo mais, né? Então é um âmbito geral ali que envolve tanto marca como anúncio, anunciante, e toda a parte da cadeia em si, né? É isso que eu queria comentar, né? E a gente sabe que Brand Safety é uma das coisas que todos os anunciantes estão sempre procurando, é uma preocupação, né, e tudo mais. E como é que a gente relaciona isso com a inteligência artificial, né? Então, Zé, vou começar com você, tá? A gente vai falar um pouquinho, e aí trazendo um pouco da experiência da Taboola e a sua própria experiência, de como é que você hoje tem usado essa IA para equilibrar essa relevância, né, e essa segurança para a marca, fazendo brand safety e garantindo esse brand safety, né, para os anunciantes no dia a dia. Como é que vocês estão fazendo isso lá na Taboola? É uma pergunta bem ampla, né? Acho que é interessante porque tem toda essa discussão sobre AI, né? E o termo passou a ser muito mais usado de uma forma cotidiana das pessoas, mas AI já existe há bastante tempo, e mesmo dentro da Taboola, e já vem trabalhando esses conceitos, essas tecnologias há bastante tempo. Uma das frentes que nós atuamos muito, né? Como eu comentei na mensagem introdutória, por estar inseridos nos grandes publishers do mundo e também nos pequenos publishers, nós temos que nos assegurar que o conteúdo que está sendo veiculado ou nós estamos nos inserindo são safe, né? Então não tem fake news. A Taboola é muito séria em combate a fake news. Então nós temos toda uma estrutura dentro da Taboola, que é a equipe de Content Review, junto com a equipe de Policies, que utiliza de plataformas e ferramentas de AI para identificar tráfego fraudulento, bots, se tem conteúdos que estão promovendo discurso de ódio, que vai contra as premissas políticas da Taboola, para poder fazer todo esse controle, fazer essa limpeza. Então nós temos toda uma metodologia de utilizar essas ferramentas para identificação rápida e agir em cima disso se tem algum tipo de inventário que vai poder prejudicar qualquer marca dentro da nossa rede. Então essa é uma forma. Uma outra forma que nós começamos a atuar, que foi bem interessante recentemente, foi no Realize, que é a nossa plataforma para o anunciante. Nós desenvolvemos e integramos dentro da plataforma toda a parte de criação de conteúdo com base em AI, então Generative Creation, né? Então hoje em dia, por que a gente fez isso? A gente via que não apenas o Brand Safety, mas o Brand Suitability
muitas marcas às vezes se sentiam não confortáveis de estar perto de alguns tipos de imagens, alguns tipos de títulos. Então, a Taboola se posicionou de forma a implementar dentro da plataforma uma possibilidade para que, desde afiliados até grandes marcas, consigam atuar com AI para qualificar a imagem, o título, de forma a ter um ambiente mais limpo possível, de maior qualidade, né? Então, isso também é uma frente que a gente vem atuando com muita força, né? E por fim, né, do mesmo jeito que a Zephyr tem, a Taboola vem fazendo integrações com grandes players do mercado, que também trabalham com essa parte de verificação. Então hoje a plataforma é integrada com IAS, com Double Verify, para também ter essa camada de que os anunciantes, ao quererem utilizar dessas ferramentas, possam também se utilizar para garantir a assertividade da sua entrega e que vai entregar no contexto e também no ambiente onde eles querem, de forma protegida, né? Legal, não, show de bola isso. E aí, Ed, antes de eu te fazer a pergunta, posso te colocar na fogueira? Você Claro. consegue explicar para a galera que está assistindo a gente qual que é a diferença de Brand Safety para Brand Suitability? Eu acho que são dois temas que a gente vem falando bastante e que talvez o público que está assistindo não tenha essa noção da diferença dos dois. Pode ser? Perfeito, obrigado, Bruno, pela pergunta. Acho que é legal explicar para a galera, porque a gente está aqui num evento EdTech Brain no IAB, então para a gente começar a falar um monte de termos técnicos, tranquilo que a gente conhece, mas o público talvez não. Então, para vocês entenderem o que é Brand Safety, Brand Suitability, Brand Safety é garantir que o mínimo de segurança a uma marca ou que se expõe na sua campanha ou na mídia programática, na Open Web ou nas redes sociais, tem. Então é um mínimo de segurança. O Brand Suitability é a adequação, qual é o nível de risco e em que categorias a marca quer estar. Então é customizado, é como se fosse um Brand Safety customizado em diferentes categorias. Sei lá, você tem a categoria de álcool, drogas, conteúdo de adulto ou conteúdo de terrorismo e que tipo de risco a marca aceita. Pode ser nenhum risco, pode ser médio risco ou pode ser alto risco. Por que isso? Porque a percepção ela é diferente para cada marca. Então, uma marca como de bebida alcoólica, um risco médio para álcool, tranquilo. Agora, uma marca de entretenimento infantil, não, tem que ser sem risco para tudo. Então, isso é o Brand Suitability. E você pode customizar outras coisas. Pode customizar, por exemplo, evitar que a marca apareça junto de sódio se é uma companhia de alimentos, que ela não quer estar associada com esse tipo de coisa. Então, o Brand Suitability, resumindo, é um Brand Safety customizado e mais otimizado para cada marca, para cada experiência ali do usuário. Não, e isso é show de bola. Que a gente, de novo, que nem o Ed comentou, a gente está no IAB. Eu acho que é importante deixar claro para quem está assistindo essa diferença, né, dessas duas camadas diferentes, para a gente conseguir conversar todo mundo na mesma página, né? E aí, já aproveitando isso, Ed, conta um pouquinho como é que você está fazendo lá na Zephyr para garantir que os anunciantes eles não se exponham, né, a esse tipo de risco, desses conteúdos e tudo mais. E vocês já estão utilizando inteligência artificial? Como é que vocês estão fazendo isso no dia a dia? Na verdade, a Zephyr nasceu como inteligência artificial, né? Porque você imaginar que verificar, né, olhar para 5 bilhões de impressões de vídeo, principalmente, que é o nosso grande carro-chefe, todo dia, né? É humanamente possível. Então, a inteligência artificial, ela vem com esse propósito, a gente já nasceu como inteligência artificial, ela virou um tema muito massivo nos últimos anos, mas a Zephyr já nasceu com isso, só que é uma combinação entre a inteligência artificial, que é o machine learning, que olha esses bilhões de impressões de vídeo e de página e tudo mais, para categorizar, para verificar, para olhar se aquilo tem um conteúdo de adultização, né? Trazendo um tema aqui do Felca, esse tema que tá na moda, que abriu os olhos todo mundo para, poxa, mas isso existe no YouTube? Isso existe na plataforma? Sim, existe. E tem o risco de você estar imprimindo sua campanha do lado disso. Então, a Zephyr é uma ferramenta que olha isso, vê que é adultização, ou que é álcool, que é drogas, ou não é adequado, que um conteúdo infantil, por exemplo. Às vezes o conteúdo infantil, por mais que seguro que ele seja, ele não é adequado, porque para uma marca de carro, ou de cartão de crédito, ou de telefonia, é jogar dinheiro fora, seria uma fraude, né? Jogar dinheiro fora colocando do lado de conteúdo de criança, que é infantil. Então, você tem que olhar tudo isso. E para olhar tudo isso, você tem que ter IA, você tem que ter machine learning. Só que
você não pode ter só um machine learning, você tem que ter o olhar humano. Então, esse é o mix que a gente trabalha na Zephyr, e eu acredito que é o mix que tem que perdurar para sempre, que é a IA trabalhando a seu favor, mas com o humano checando, validando, vendo se está tudo certo. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que fala português do Brasil, lá em Los Angeles, na Califórnia, que é a Zephyr, uma empresa americana, nasceu em Los Angeles. Tem um time que fala espanhol do México, espanhol da Colômbia, que vai validando cada uma daquelas expressões, falas. Vou dar um exemplo. Então, no México, um cliente nosso pediu para a gente não bloquear Dia de los Muertos, porque é uma festa enorme. E a gente, opa, então, isso é cultural. Então, você tem que olhar as especificidades culturais de cada país, de cada cultura, para fazer um brand suitability, que é isso, esse aqui é o brand suitability, o brand safety, de acordo com a marca e até de acordo com a cultura daquele lugar. Então, é assim que a gente trabalha. A gente trabalha nesse mix, usando IA, que precisa ser usado para ver esses bilhões de impressões, mas com o humano validando e otimizando a ferramenta. Não é que o humano vai olhar e ver se aquilo é droga, é álcool, é adulteração. Não, a ferramenta faz isso. Ele vai tunando, vai dizendo, isso aqui está certo, isso aqui está errado, e assim vai. Não, isso é bem legal, e eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, que é uma pergunta extra aqui. Vocês acreditam nesse caminhar, né, que a gente vai falando junto da inteligência artificial com a parte humana, para os dois conseguem caminhar juntos? Vocês veem isso para o futuro? Ou a gente cai naquela pergunta do tipo que a inteligência artificial vai substituir todo mundo? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acredito que sim, né? Inclusive, na Taboola a gente faz muito isso, né? Eu acho que você ter o olhar humano e usando a AI como ferramenta para fazer isso, o Ético é perfeito no que ele falou e eu concordo totalmente, né? Existem muitas nuances culturais que às vezes, se você não tem esse olhar atento de um revisor para entender se aquilo faz sentido ou não, perde-se muito, né? Então, com certeza, eu acho que é muito importante. Sim. Excelente pergunta, Bruno. Acho que é uma coisa que todo mundo fala, não, a IA é do mal, não, a IA é do bem. IA vai roubar nossos empregos, a IA vai fazer isso. Cara, é uma ferramenta sem volta. Eu vou dar aqui um exemplo. A minha filha trabalha com animação e ela faz animação 2D. E ela é super artista. E eu falo para ela, filha, não tem como você... E a animação, a indústria da criatividade, né? Com publicidade, quem escreve, até narrador está sofrendo com a questão do IA, né? Eu falei para ela o que eu falo para vocês, eu falo para todo mundo. É uma ferramenta. E o que a gente tem que saber fazer é aprender a usar. Para o mundo da animação, dando esse exemplo bacana aqui, é você usar um software Maya, por exemplo, que faz animação, ele vai aprender a ser mais inteligente. E quando você faz esse movimento, o programa vai fazer isso com naturalidade de humano. Então, a IA vai ser incorporada nessa ferramenta que existe hoje. E é como você vai usar, como você vai potencializar. Ela vai ser um potencializador, lógico. Vai exigir mais da gente entender essa IA, porque a IA também alucina, porque acho que nessa coisa de querer acertar, ela escreve umas baboseiras. Então, se a gente não está ali olhando para quem escreve, né, pensando em quem escreve, olhando aquela IA e sabendo reescrever, ou sabendo usar ela como fonte, a gente está fora do mercado. Eu acho que é uma ferramenta que a gente não tem que ter medo, a gente tem que entender, olhar e saber usar para o bem. E ela pode ser usada para o mal, né, como a questão das fake news, imagens que são trabalhadas por IA, né? Então, deepfake. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Então, é uma ferramenta que a gente tem que aprender e seguir usando. Eu acho que com qualquer tecnologia tem um período de ajuste, de adaptação. Eu não acredito que vem para tirar o trabalho de todo mundo, pelo contrário, né? Vou dar um exemplo. Ontem eu estava em casa, por curiosidade, desenvolvendo um software, porque eu não sei programar, mas com AI eu consigo fazer isso. E é muito legal ver como você consegue ter ideias. É óbvio, o que eu fiz ali vai funcionar. Você consegue usar? Consegue. Mas eu preciso de alguém que é capacitado o suficiente para olhar aquilo e aperfeiçoar aquilo, porque eu sozinho não vou conseguir levar isso para frente. Então, novamente, é isso, né? Eu acho que é uma ferramenta. Eu acho que, como tudo, e Ed, de novo, né? Perfeito. Pode ser usado para o bem ou para o mal, né? Como qualquer outra tecnologia. E acho que tem esse período de adaptação e que as pessoas têm que entender que é uma ferramenta. Né? Eu chamo isso que vocês comentaram de conhecimento primário, né? Então, eu venho falando muito sobre isso, conversando com várias pessoas que
também são entusiastas do tema de inteligência artificial. Eu acho que tudo que tangibiliza, não tudo, né, mas tudo que a gente está falando de conhecimento primário, então, por exemplo, essa parte que o Ed comentou do desenvolvimento, né, de você pintar, de fazer um traço, a gente também está falando de serviços mais gerais, né, então isso nunca muda, né, e ela vai aperfeiçoar, ela vai potencializar, como o Ed está falando, aquilo que já foi criado, né. Um exemplo que eu dou é justamente esse do código, né, eu também não programo, mas eu com a inteligência artificial eu sou capaz de começar a desenvolver, fazer alguma coisa e tudo mais. Mas isso eu tô na minha área segura, teoricamente, né? Eu leio e tudo mais, eu entendo do que eu tô fazendo, eu tenho algum tipo de conhecimento, né? Mas uma brincadeira que eu faço é do tipo assim, eu não arrisco trocar a fiação da eletricidade de casa com inteligência artificial, porque isso é um conhecimento primário, né? A pessoa ela tem que saber o que ela tá fazendo, né? A inteligência artificial ela vai te dar a diretriz, né? Mas para você chegar lá é diferente, né? Não é a mesma coisa. E a gente vai precisar de uma pessoa capacitada para olhar aquilo com toda a maestria que ela tem para conseguir fazer o que o reparo ou a coisa que é necessária, né? E outras coisas que a gente estava comentando também, que eu acho que já dando um gancho, né? Fazendo uma pergunta para vocês, a gente falou muito de fake news, né? De deepfake e tudo mais. E agora, e o Ed comentou dos milhões de dados que a gente tem que analisar por dia em relação a também todo esse conteúdo que é produzido agora com inteligência artificial e tudo mais. E uma das perguntas que eu queria te fazer é como é que fica isso com a aplicação da inteligência artificial versus a segurança da marca e a escala da operação, assim, né? Porque a gente tem muito conteúdo sendo produzido, mas também a gente tem que verificar esse conteúdo, aí tem a escala da operação. Como é que a gente, né, junta tudo isso? Como é que você vê isso no seu dia a dia? Acho que são caixinhas, cada uma com sua grande importância e que demanda muita atenção e um olhar muito próximo para fazer acontecer. Então, por exemplo, pensando na lógica da operação da Taboola, né? Você tem os publishers numa ponta, os anunciantes na outra. Então, eu posso dizer que nós temos duas camadas de AI para ajudar nas duas pontas a se conectar, né? Então, na parte do publisher, eu firmei um contrato com o publisher, vou trazer o publisher para dentro. Eu preciso usar essa AI para me assegurar de que os conteúdos que estão sendo feitos pelo publisher são adequados às políticas locais, às políticas da empresa, às políticas que são aceitáveis para ser veiculado, e isso é um trabalho constante. Então, aí já tem todo um trabalho de implementação de AI para fazer esse filtro e essa conexão constante, esse mapeamento. A Taboola é uma empresa que atua muito de forma contextual, então, até entender o contexto para quando você vai ter uma campanha, você ter uma assertividade e reduzir o risco e o ruído de você não ter um brand suitability, e vou chegar nesse ponto que acho que é muito importante. Né? Então tem toda essa parte. Isso por si só já é um gargalo. Né? Então a gente vem trabalhando muito firme de processos contínuos de melhoria para assegurar-nos de que isso não vai travar o processo como um todo. Mas é muito importante e eu acho que a primeira camada para você assegurar que o ambiente onde o anunciante vai estar vai ser suficientemente seguro para avançar. E daí você tem a segunda frente da AI Taboola, especificamente, que daí é dentro do Realize, que são os algoritmos nossos, baseados em inteligência artificial, para você ter um target acessível contextual. Então, por estar embedado dentro dos publishers, por conhecer o contexto, por conhecer toda a estrutura de navegação de forma anonimizada aos usuários, a gente tenta dar um contexto muito mais assertivo para as marcas, de forma mais aberta consigam se assegurar que estão no ambiente seguro, com grandes jornais, com grandes portais, que tem toda uma defesa contra o fake news e que vão estar embedados ali de forma segura e, por outro lado, ao lado de anunciantes que estão melhorando em sua qualidade para não ter um problema de brand stability. Ainda assim, tem gargalos de escala? Sim. Né? Eu tenho vários exemplos de campanhas que foram veiculadas e que acabaram utilizando filtros de brand safety que acabaram impactando a escala da entrega da campanha. Por que isso aconteceu? Entrando no que o Ed falou, são às vezes empresas que usam uma estratégia de brand safety, mas não uma estratégia de brand suitability. Então eles acabam travando de forma muito ampla o objetivo deles de veiculação. E você acaba tirando
da possibilidade de veiculação um portal que não é que ele não é safe para você, mas ele tem notícias policiais lá dentro. E você no Brand Safe está tirando aquele portal porque você não quer correr o risco de estar lá dentro. Mas se você parte com uma estratégia bem estruturada de Brand Suitability, você consegue ter assertividade e não tirar num primeiro momento aquele inventário, que sim é um inventário safe, mas que dentro dele existem partes que são não suitable para você. Não são adequados porque você quer veicular. Então, acho que, por mais que a AI esteja implementada e seja algo funcional, é muito importante que as marcas também trabalhem muito firme a estratégia de Brand Safety e Brand Stability. Que isso eu acho que a gente, às vezes, precisa de se debruçar mais para que todo esse arsenal que a gente tem à nossa disposição seja utilizado da melhor maneira possível, né? Isso é animal. Quer complementar alguma coisa? Legal, não, concordo. Acho que são 2 pontos importantes. Lá na Zephyr, falando da sua pergunta, Brunão, sobre fake news, deepfake, imagens do computador. A Zephyr já há uns 3 anos atrás comprou uma empresa lá em Israel chamada EdgeVerify, que é a melhor empresa no mundo de verificação de fake news, imagem gerada por computador, etc. Trouxe para dentro e transformou numa categoria. Então a gente tem uma categoria chamada fake news, etc., fake news, desinformação e imagem mexida, porque há 3 anos atrás a gente já viu que ia ser uma tendência muito forte e que as marcas deviam ter protegidas. Então, hoje a gente consegue fazer esse mapeamento e, consultando fontes locais aqui no Brasil, fontes globais, fazer um fast-checking rápido quando a notícia, mas a inteligência consegue olhar e ver, isso aqui é uma imagem gerada por IA, isso aqui é um vídeo gerado por IA, e evita que a marca esteja lá. Porque pode ser, você pode ter, por exemplo, apropriação indébita de marca. Colocar lá uma Coca-Cola saindo sangue ou um produto da Nestlé, como no Hamas, sei lá, isso acontece. Então, você tem que evitar que a marca esteja patrocinando, porque no fim do dia, se você aparece com um anúncio do lado do conteúdo desse, você está patrocinando esse conteúdo. E você só consegue fazer isso, só é possível com inteligência artificial. Com uma inteligência artificial de ponta que faz essa leitura e que combate essa inteligência artificial do mal. Então é usar a inteligência artificial do bem, né, que é para deixar o ambiente limpo, contra a que faz aquilo do mal, usar essa ferramenta para isso. Então, isso é importante e muito legal esse exemplo de contextual, porque às vezes você pode ter uma ferramenta de brand safety ou, entre aspas, de brand suitability que faz um overblocking, porque é exatamente isso. Ele olha, por exemplo, você tem uma página que está escrito ali Granada contra Valência. E se o verificador é muito focado em texto, em semântica, ele vai achar que aquilo é guerra, que é Granada. Mas é um tremendo conteúdo premium, que é futebol, Granada contra Valência. E ele começa a fazer overblocking. Então você tem que olhar de fato o conteúdo e olhar que, isso aqui é futebol. Vamos imprimir esse anúncio aqui e entregar. Ou o contrário, ele pode olhar um conteúdo numa página que está escrito donuts ou sobremesa, etc. e falar, isso aqui é comida. Mas no vídeo pode ser um cartoon, um desenho. Então você tem que ter essa inteligência. Por isso que ferramentas como a Zephyr acabam ajudando muito até a otimizar a campanha nesse sentido. A gente usa muito aquele exemplo do futebol, né? Do tipo, mata no peito, né? Mata no peito. O jogador mata no peito e mata. Bloqueia uma, né? Exato. Leu a palavra, começa a bloquear aquela página, que é um conteúdo de qualidade. Exatamente. E aí dá overblocking. Não, e é isso que acaba matando escala, né? Então, acho que escala, exato. Você acha que está fazendo um bem para a marca, mas está fazendo o contrário, exatamente. Você está prejudicando a entrega. E aí, Ed, a gente estava falando também de fake news, de criação de vídeo, falando agora um pouco de criação de vídeo por IA e tudo mais. Já existe, tipo, controle para conseguir ver esse tipo de coisa? Tipo, brand safety, já existe para vídeo? Então, exatamente. É isso que a gente trouxe para dentro de casa. A gente comprou essa empresa chamada EdgeVerify, que ela é especializada em leitura de vídeo, que é olhar o que, por exemplo, agora teve a tentativa de assassinato do Trump nos Estados Unidos, e para não parar as campanhas, que muitas empresas ficaram preocupadas com rodar a campanha no momento daquele, porque tinha muita desinformação e tal. A gente não parou e a gente conseguiu detectar que tinha, por exemplo, um influencer falando que o Partido Democrata é que estava entregando, era por trás do atentado. A gente bloqueou, isso é um exemplo. Ou a gente vê a imagem do Trump associada com Coca-Cola, a gente bloqueia. Então, existe sim, é uma tecnologia que faz a varredura do vídeo, olha frame by frame
e categoriza se ele é um conteúdo de adultização, se é um conteúdo de álcool, de drogas, ou se é um conteúdo manipulado artificialmente. E aí você bloqueia. De novo, isso só é possível com machine learning, com inteligência artificial. Você não consegue fazer isso na mão. É humanamente impossível você ter um time de 500 caras na mídia lá, olhando página por página, não tem. Então, existe sim e tá aí disponível. Boa, e aqui, gente, a última pergunta aqui pra gente, então a gente tá falando, né, que já não é de hoje, que a gente já tá conversando sobre inteligência artificial e brain safety, né, então isso não posso nem dizer que é uma tendência do futuro, ele já é, né, ele já acontece, né, mas o que eu queria perguntar para vocês é como é que então a gente equilibra a coleta mínima de dados, que por questões regulatórias agora, da LGPD, dessas análises que a gente precisa ver e tudo mais, com a necessidade da inteligência artificial de detectar riscos, assim, né? A gente está falando aqui basicamente do limite ético, né? Até onde a gente vai? Como é que a gente consegue ver, né, esse tipo de coisa e como é que a gente consegue juntar isso com a visão humana, né? Como é que a gente consegue responder isso na opinião de vocês? Eu acho que eu comentei um pouco sobre isso na primeira parte. Eu, pelo menos internamente, né, e falando de Taboola, eu acho que essa conexão com o humano é fundamental, né? Eu acho que quando você olha o tipo de resposta que a AI dá a princípio, às vezes você acaba sendo muito restritivo, né? Então, você tem que entender. Primeiro que eu acho que a parte de coleta de dados, de quanto você vai trabalhar, basicamente você sempre tem que estar alinhado com as políticas, né? Então, não adianta você tentar tirar vantagem disso ou atuar de uma forma mais ampla, sendo que você vai incorrer e ultrapassar limites de LGPD ou de qualquer coisa que não vai adiantar. Então, esse é o primeiro ponto, é você estar alinhado sempre dentro do limite na forma que você vai atuar. Segundo é você ter uma política, dentro da Taboola, a gente tem uma política muito grande de proteção dos dados do usuário, né? Então, você ter uma estratégia clara, como você vai atuar com isso, deixar isso claro para o usuário, para ele também entender e se sentir tranquilo de que ele está em boas mãos e sendo tratado da forma correta, né? E daí eu acho que na utilização especificamente das ferramentas de AI, ainda é muito importante a presença humana, pelo menos nesse momento, eu acho, né? Eu vejo muito isso, por exemplo, recentemente a gente viu algumas campanhas começando a querer utilizar deepfakes, né? Imediatamente foi identificado. Só que ao se identificar, não adianta só bloquear, né? Precisa que por trás disso tenha uma pessoa humana olhando para que desdobramentos maiores sejam feitos. Então, por exemplo, você fazer um banimento dessa conta, você entrar e você aplicar uma punição severa para tentar inibir esse tipo de coisas. Coisas que tecnicamente você vai acabar bloqueando, mas você não consegue dar os passos além ainda, não sei como vai ser no futuro, mas você ainda depende da capacidade ou da capa humana para fazer isso. Outra frente que eu falo, e eu vejo muito isso na parte do content review, das policies, é esse olhar granular e cultural, né? Então, você entender que, por exemplo, uma mulher de biquíni no Brasil, talvez, ou um cara de sunga no Brasil é aceito e que talvez em outros países não seja aceito. Isso é uma questão cultural daqui, né? Então, às vezes, quando você desenha a capa de política, a capa de regras que a AI vai seguir, se você não tem uma pessoa atenta ali falando, não, mas tudo bem, isso aqui flaga a parte de race, né, ou de exposição ou de nudity, mas não é o que precisa ser bloqueado, porque no Brasil, nesse contexto, está tudo bem. E quem faz isso hoje em dia, dentro da Taboola, são as equipes de Content Review, que, como o Ed falou, nós também temos revisores de conteúdo espalhados pelo mundo, que falam o idioma. Então, por exemplo, tem revisor de português de Portugal, revisor de português brasileiro, porque tem diferenças também, inclusive no espanhol do México, no espanhol da Espanha. Então, eu acho que ainda a gente está no momento de caminhar alinhado entre a tecnologia e o humano, né? Acredito que talvez no futuro a gente consiga ter um desenvolvimento tecnológico suficiente para que não precise tanto esse olhar mais específico humano, mas nesse momento eu acho que é fundamental e é o dia a dia nosso lá dentro da Taboola em atuar com isso. É importante esse cuidado, e é um cuidado que acho que as empresas sérias têm, né? Como a Taboola, de você trabalhar com o anonimato, né? Então você trabalhar a coleta de dados, olhar aquela impressão, olhar onde está sendo feita a entrega, de maneira generalista, contextual, não baseado no dado daquele celular ou no dado do usuário, do cliente final, do consumidor, de quem está
ou o publicano, ou quem está assistindo. Para a gente é importante deixar isso muito preservado para seguir as leis de cada país e não trabalhar com dados, né? Então acho que de novo, é usar a IA com o olhar humano, que é importante, mas que ela faça a leitura de maneira contextual e generalista e não baseada no IP, ou no telefone do usuário, ou no IP da TV que está ali. Não, isso jamais, porque aí você começa a ferir as leis, né, as regras. Então acho que é isso, é cuidar para que essa inteligência artificial tenha aí essa preocupação. Eu acho que eu concordo também. Eu acho que quando a gente analisa isso num bloco anônimo, né, isso a gente começa a ver mais o comportamento da massa e não o comportamento individual e identificado do usuário, né? Uma das coisas que eu venho comentando muito, que a gente fala de brand safety, mas eu uso um outro termo que é o user safety, né, que é como a gente protege o usuário no final do dia, né? Até onde vai o limite ético dos dados que a gente está usando, né? Eu acho que quando a gente está falando desse bloco anônimo, eu acho que a gente está fazendo da maneira correta, né? E obviamente que nem o Zé comentou aqui, seguindo todas as regras da LGPD e para quem trabalha com GDPR também ou outras leis de outros países, eu acho que esse é o segredo do sucesso para a gente conseguir caminhar, né? E só terminando aqui, eu acho que a marca que consegue, né, a tecnologia, não vou nem dizer a marca, mas a tecnologia que consegue entender isso, tudo que a gente está falando de inteligência artificial, brand suitability, brand safety, proteção do usuário e tudo mais, sai na frente, né? Sem dúvida nenhuma, ela sai na frente, ela ganha todos os pontos possíveis em todas as partes da cadeia, né? Eu acho que isso é bastante importante. E aí, para finalizar, eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, gente, pela essa conversa. Uma coisa que era para ser super rápida aqui acabou se ficando um pouco mais, já damos mais algumas perguntas, mas é porque estava muito bom. Queria agradecer de novo a presença de vocês e vamos que vamos. Eu que agradeço, muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Bruno. Muito bom estar com vocês. É isso, gente. Valeu. Obrigado. Até mais, gente. Até a próxima. Valeu, Bruno.